conhecido com a voz, envolvido com a máfia, participação na morte de Marilyn Monroe. Hoje vamos relembrar a vida de Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra nasceu em 12 de dezembro de 1915 em Hoboken, Nova Jersey, filho de imigrantes italianos. Marty, seu pai, era um ex-pugilista e bombeiro, e Dolly, sua mãe, era parteira, inclusive respondia processos por abortos clandestinos, também era envolvida em atividades políticas e muito controladora. Nasceu em um parto complicado que deixou lesões do nascimento como cicatrizes no rosto à perfuração do tímpano. Sua carreira musical começou quando se juntou a um grupo de canto local, e em 1939 ele se apresentou em um programa de rádio nacional. Depois de gravar sua primeira canção solo, Sinatra assinou com o maestro Harry James e ingressou na banda de Tommy Dorsey, onde gravou seu primeiro grande sucesso, I'll Never Smile Again. Durante os anos 40, sua popularidade cresceu rapidamente, com fãs conhecidas como Bobby Soxers. Ele assinou com a Columbia Records, lançou vários sucessos e até mesmo um álbum de regência. Porém, sua popularidade começou a declinar no final dos anos 40, principalmente depois que o Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos o acusou de sonegação de impostos. Essas acusações fiscais tiveram um impacto significativo em sua carreira e finanças naquela época. Ele passou por uma batalha legal e pagou uma grande quantia em impostos atrasados. Na década de 50, Frank Sinatra lançou vários álbuns bem-sucedidos, incluindo Come Fly With Me e as músicas I've Got You Under My Skin e The Way You Look Tonight. Ele se tornou uma figura proeminente em Hollywood e renovou sua carreira com uma série de álbuns de destaque. Ainda assinou contrato com a Capitol Records. Sua colaboração com Nelson Riddle e álbuns conceituais como In the Wee Small Hours e Songs for Swinging Lovers o consagraram como uma lenda da música. Nos anos 60, ele passou por uma fase de descontentamento na Capitol Records, formando sua própria gravadora, a Reprise Records, onde lançou diversos álbuns notáveis, colaborando com diferentes arranjadores. E nessa década nasceram My Way, Strangers in the Night e Fly Me to the Moon. A década de 70 viu Sinatra continuar sua carreira com concertos beneficentes, gravações e eventos importantes. Ele anunciou sua aposentadoria em 71, mas continuou a se apresentar ocasionalmente. Durante a década de 80, ele trabalhou com Quincy Jones, fez gravações finais e enfrentou problemas de saúde e gravou nada mais que New York, New York. Sinatra retornou à Capitol Records nos anos 90, lançando o álbum Duets. Sua saúde começou a declinar nessa época, e ele realizou seus últimos concertos em 94. Sua última apresentação pública ocorreu em 95. Recebeu diversos prêmios e honrarias ao longo de sua carreira, incluindo o Legend Award, no Grammy Awards de 94. Frank Sinatra teve uma carreira de sucesso tanto como cantor quanto como ator de cinema. Um momento crucial em sua carreira foi em 53 com o filme From Here to Eternity, rendendo-lhe o Oscar e reformulando seu status em Hollywood. Ainda fez The Man with the Golden Arm e a minissérie de TV War and Peace, entre outros. A vida pessoal de Frank Sinatra era realmente tão colorida quanto sua carreira. Ele teve diversos casamentos, relacionamentos e uma jornada espiritual complexa. Seu primeiro casamento com Nancy Barbato durou 12 anos e tiveram 3 filhos juntos, Nancy, Frank Jr. e Tina. O segundo casamento foi com a atriz de Hollywood Ava Gardner, de 51 a 57, que atraiu muita atenção devido à sua turbulência. Eles continuaram amigos após o divórcio. Também foi noivo de Lauren Bacall e Juliette Prowse, mas não se casou com elas. Sinatra teve relacionamentos românticos com várias mulheres, incluindo Pat Sheehan, Vicky Dugan, a inspiração para Jessica Rabbit e Kip Hamilton. Ele se casou com Mia Farrow em 66, mas o casamento terminou em divórcio em 68. Seu último casamento foi com Barbara Marx em 76, que durou até sua morte. Quanto à espiritualidade, o relacionamento de Sinatra com a religião era multifacetado. Ele se tornou membro da Ordem Soberana Militar de Malta em 76 e recorreu ao catolicismo em busca de consolo após a morte de sua mãe em 77. Ele permaneceu um católico praticante durante toda a vida e foi sepultado de acordo com as tradições católicas. Sinatra era renomado por seu impecável senso de estilo, investindo generosamente em ternos e smokings feitos sob medida. Seus marcantes olhos azuis lhe renderam o apelido carinhoso de All Blue Eyes.
Frank Sinatra era chamado de A Voz, um apelido que ele conquistou graças à sua voz distinta e inigualável. Esse apelido não apenas reflete a qualidade única de sua voz, mas também o impacto que ele teve na música popular e no mundo do entretenimento. Descrito como confiante, enérgico e ambicioso, ele possuía uma postura franca e honesta que alguns consideravam intimidadora, mas outros respeitavam, mas também enfrentava oscilações de humor e períodos de depressão. Seu temperamento podia ser explosivo, e ele era conhecido por confrontações com jornalistas e outras pessoas que o contrariavam. Apesar disso, ele era igualmente conhecido por sua generosidade, especialmente durante seus anos de retorno à fama, oferecendo apoio e assistência a amigos necessitados. Frank Sinatra abraçou o estereótipo do italiano-americano trabalhador durão. Ele reconheceu que seu amor pela música o salvou de uma potencial vida no crime. Ele teve associações com várias figuras ligadas à máfia, incluindo Willie Moretti, que era seu padrinho e membro da família criminosa genovese. Moretti ajudou Sinatra em troca de comissões e supostamente interveio para libertar Sinatra de seu contrato com Tommy Dorsey. A presença de Sinatra na Conferência da Máfia em Havana em 46 atraiu a atenção negativa da imprensa, e sua amizade com mafiosos como Sam Giancana e a admiração por figuras como Bugsy Siegel foram observadas. Ainda há a teoria que a morte de Marilyn Monroe poderia ter sido orquestrada pela máfia, que supostamente tinha ligações com Sinatra. A especulação sugere que a máfia poderia ter se sentido ameaçada pelos relacionamentos de Monroe e seu conhecimento sobre os negócios da organização criminosa. Porém, a investigação oficial na época determinou que a morte de Marilyn Monroe foi um suicídio por overdose, e não se tem provas do envolvimento da máfia. E você, o que acha dessa história? O FBI manteve registros extensos sobre Sinatra devido às suas supostas ligações com a máfia, seu envolvimento na política do New Deal e sua associação com John F. Kennedy. Sinatra foi colocado sob vigilância por quase 5 décadas a partir da década de 40. Os documentos incluíam relatos de ameaças de morte e esquemas de extorsão direcionados a ele. Relata-se que os relacionamentos de Sinatra com a máfia se deterioraram à medida que ele se aproximava do presidente Kennedy, cuja administração estava reprimindo o crime organizado. Sinatra negou veementemente qualquer envolvimento com capangas ou mafiosos. Em 60, Sinatra se tornou coproprietário do Cal Neva Lodge and Casino, em Lake Tahoe. Ele estabeleceu o teatro Celebrity Room, que atraiu numerosas personalidades do showbiz. Sua licença de jogo enfrentou suspensão temporária em 63 após a presença do mafioso Giancana no cassino. Devido à contínua vigilância do FBI e das autoridades de jogos, Sinatra eventualmente desistiu de sua parte no Cal Neva e nos cassinos Sands. No mesmo ano, seu filho Frank Jr. foi sequestrado, mas posteriormente libertado ileso. A licença de jogo de Sinatra foi restabelecida em fevereiro de 81 com o apoio de Ronald Reagan. As visões políticas de Frank Sinatra evoluíram ao longo de sua vida. Ele inicialmente era um democrata, mas também apoiou candidatos republicanos em diferentes momentos de sua carreira. Sua associação com o presidente John F. Kennedy foi notável, embora seu relacionamento tenha enfrentado desafios devido a preocupações sobre suas ligações com a máfia. Sinatra também foi um defensor de várias causas, incluindo direitos civis e causas judaicas. Embora tenha feito contribuições importantes para essas causas, também fez piadas raciais ocasionais, o que gerou controvérsia. No geral, sua postura política variou ao longo do tempo e refletiu sua complexa personalidade e influências. Durante alguns anos, ele lidou com questões cardíacas, respiratórias, pressão alta, pneumonia e câncer de bexiga, além de sintomas semelhantes à demência devido ao uso de antidepressivos. Frank Sinatra faleceu em 14 de maio de 98 aos 82 anos no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, após enfrentar vários problemas de saúde. Durante sua hospitalização final, sua esposa Barbara Sinatra encorajou-o a lutar, e suas supostas últimas palavras foram: "Estou perdendo". O funeral de Sinatra aconteceu em 20 de maio de 98 na Igreja do Bom Pastor em Beverly Hills, com centenas de pessoas presentes e milhares de fãs do lado de fora. O serviço contou com discursos de figuras como Gregory Peck, Tony Bennett e seu filho, Frank Jr. Ele foi enterrado no Desert Memorial Park, em Cathedral City, Califórnia, em um túmulo modesto ao lado de seus pais, com inscrições como "O melhor ainda está por vir" e "Marido" e "Pai amado". Após sua morte, houve um aumento notável nas vendas de suas gravações em todo o mundo, conforme relatado pela Billboard. O legado de Sinatra continuou a prosperar, e sua influência duradoura na música e no entretenimento permaneceu
permaneceu forte. Frank Sinatra, o homem por trás da icônica voz, fez uma jornada incrível da infância humilde à fama internacional. Sua música cativante e presença magnética continuam a ser celebradas e admiradas por pessoas de todo o mundo. Frank Sinatra, sem dúvida, é uma das personalidades mais notáveis da história da música e do entretenimento, um verdadeiro ícone cuja influência perdura até os dias de hoje. Agora, assista esse vídeo aqui que conta a vida de um ícone que marcou tanto o cenário musical como o estilo de vida dos anos 80.